Marcos 14, verso de número 22 a 26. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Ó Senhor da glória, estamos diante da Tua palavra, e sem a ação do Teu Espírito Santo, nós não temos como compreendê-la com a profundidade que o Senhor requer do Teu povo. Então eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que o Senhor quer nos transmitir por meio do texto que acabamos de ler. Nos ajude durante a mensagem, tirando toda a ansiedade, toda a pressa, todo o temor, ó Deus, toda a angústia e agonia do coração, para que possamos aprender o que está escrito aqui e sairmos edificados segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, é o que eu te peço por mim e pela vida dos meus irmãos, gratos todos nós, digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, em nome de Jesus. Muitos são os que todo mês participam da ceia do Senhor sem saber o que exatamente ela significa. Agem no piloto automático. Tomam o pão, tomam o vinho, esperam os comandos e então comem e bebem, sem se perguntarem o porquê a igreja faz aquilo todo mês. Aliás, dependendo do ambiente religioso aonde você for no domingo, você não precisa nem ser batizado e muito menos ser crente em Jesus. Você já pode ceiar. Há outros cuja prioridade é o culto de ceia. Eles não se importam com os demais cultos na igreja. Não se importam com as demais programações. Oração, consagração, escola bíblica. Mas faltar o culto de ceia é algo o qual eles não conseguem se perdoar de jeito maneira. Bem, eu não quero hoje à noite entrar nesse mérito, se é correto, se não é, priorizar o culto de ceia frente aos outros cultos ou não. No entanto, mais importante do que participar da ceia deve ser o entendimento, a compreensão do que significa a ceia do Senhor e o porquê a igreja a celebra já há 2000 anos. O apóstolo Paulo foi incisivo em dizer que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, diz Paulo, que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Paulo falava aqui de castigos físicos da parte de Deus sobre aqueles que tomavam a ceia sem qualquer discernimento do que estavam fazendo. Paulo disse isso devido à seriedade, à solenidade do ato. Pois bem,
Entender o que significa a ceia e o porquê é importante celebrá-la na comunhão dos santos, disso depende toda a vida cristã. Em regra geral, não há cristianismo sem a ceia do Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que só vai para o céu quem toma ceia? Não. O ladrão da cruz não tomou a ceia e foi para o céu. Mas o que eu estou dizendo é que, em regra, a ceia é um dos elementos fundamentais, essenciais, marcantes do cristianismo. O texto que lemos é exatamente o momento em que Nosso Senhor está instituindo a ceia cristã, ou, se você preferir, a Páscoa cristã propriamente dita. O que é a Páscoa? A Páscoa cristã é a mesma Páscoa dos judeus? A ceia do Senhor é a mesma coisa da Páscoa? Preste atenção. A Páscoa no Antigo Testamento era a principal festa dos judeus. Eles a celebravam como lembrança do que Deus fez por eles, libertando-os do Egito. Quando na última praga enviada sobre a casa de Faraó, o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus, não matando nenhum de seus primogênitos. E como judeus que eram, os discípulos e Nosso Senhor estavam exatamente celebrando este grande marco histórico para o povo de Israel. Eles já tinham sacrificado o cordeiro pascal no templo, no dia 14. Já tinham preparado o cenáculo e agora estavam comendo a refeição pascal. Mais especificamente, este era a noite do dia 15 de abril, do mês de Nissan, do ano 30 depois de Cristo, onde os judeus deviam iniciar e celebrar a festa da Páscoa e dos pães asmos, ou dos pães sem fermentos. E essa festa, ela durava por 7 dias. Nesta noite de festa, eles celebravam, eles comiam essa refeição, eu falei isso no domingo passado, e vou reforçar hoje, reclinados à mesa. Todo jantar importante, eles comiam reclinados à mesa. A cabeça e o peito próximo da mesa e os pés ao longo para trás da mesa, reclinados como que em almofadas. Nesta noite, eles seguiam a seguinte liturgia no jantar da Páscoa. Primeiro, começava com a bênção do vinho, seguida da primeira taça. Então, os pães sem fermentos, as ervas amargas, a água salgada, as frutas cozidas e o cordeiro assado eram colocados sobre a mesa. Um dos filhos, então, em terceiro lugar, perguntava ao pai: pai, por que essa noite é importante? O pai conta o que aconteceu no Êxodo e todos louvam a Deus pela libertação ocorrida, cantando a primeira parte do Halel, que são os Salmos 113 e 114. Após isso, eles bebem a segunda taça de vinho. Por conseguinte, o pão sem fermento é abençoado e distribuído entre todos, enquanto o pai explica o seu significado. A refeição, então, o cordeiro pascal, é comido completamente, não pode sobrar nada. E se sobrar, tem que ser queimado. No final da refeição, o pai abençoa a terceira taça de vinho e a família canta a segunda parte do Halel, que vai do Salmo 115 ao 118. E por fim, eles tomam a quarta taça de vinho e encerra a celebração. Muito bem. É a partir da terceira taça de vinho que Nosso Senhor começa a instituir a Páscoa cristã. Na verdade, ele está encerrando o modo antigo de Páscoa que se celebrava até então e inaugurando a nova Páscoa, significando com isso que a Páscoa do Antigo Testamento não deve mais ser celebrada,
que a partir daquele momento, a Páscoa do Antigo Testamento, ela não tinha mais valor algum no plano salvífico de Deus. A Páscoa do Antigo Testamento, ela só teve algum valor e tinha algum valor, na verdade, até aquele dia em que Jesus estava instituindo a Páscoa cristã. Talvez você objete hoje à noite dizendo, mas pastor, e os judeus ainda não celebram a Páscoa? Celebram? Talvez você ache que esta minha linguagem é até uma linguagem imprópria para um homem pós-moderno, que seja uma linguagem intolerante com as demais religiões, no caso o judaísmo, que não condiga com o amor cristão, seja uma fala retrógrada. Entretanto, eu estou dizendo a vocês e afirmando que a Páscoa que os judeus celebram ainda hoje não tem mais validade nenhuma no plano salvífico de Deus. Por quê? Porque o que estou fazendo é apenas mostrar que se a Páscoa dos judeus ainda é atendida por Deus, logo todo o sacrifício de Cristo na cruz se mostra ineficaz, insuficiente, inútil para salvar quem quer que seja, pois Deus ainda estaria perdoando pecados por meio do sangue de carneiro e de bodes, e não somente pelo sangue de seu Filho. Quando na cruz, Jesus deixou muito claro que não era mais, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente com mais cautela, não era mais por sangue de bodes, por sangue de carneiros, por sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Quais foram as últimas palavras de nosso Senhor na cruz? Está consumado. Está pago. Toda a estrutura cerimonial do Antigo Testamento morre ali. Fica ali. Portanto, a última Páscoa do Antigo Testamento estava sendo celebrada naquela noite definitivamente. E a primeira Páscoa do Novo Testamento estava sendo inaugurada para muitas outras Páscoas, ceias, até a segunda vinda de Cristo. Por 1.500 anos, os judeus celebraram a Páscoa com o sangue de cordeiros e com o pão sem fermento, com água salgada, frutas cozidas, ervas amargas, etc. Mas de hoje em diante, não mais será assim. De agora em diante, a Páscoa verdadeira se resumirá apenas a 2 elementos. E cada elemento tem seu significado especial junto ao plano salvífico de Deus para seu povo. Isso nos leva a pensar, em primeiro lugar, sobre a ressignificação dos elementos da Páscoa. A ressignificação dos elementos da Páscoa. Primeiro vejamos a ressignificação do pão. Volte comigo a Marcos 14 e veja o verso de número 22, por favor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai ou tomem, isto é o meu corpo. Observe. Marcos começa dizendo, olhe para o início do versículo, que enquanto comiam, ou seja, a liturgia pascal seguia seu fluxo. Era normal, quando o pai partia o pão, explicar o que significava cada elemento posto à mesa. O cordeiro significava o sangue do livramento, o pão sem fermento, a urgência de sair às pressas do Egito, a água salgada, as lágrimas derramadas na escravidão e na travessia do mar, as ervas amargas, o amargor, as dificuldades do cativeiro, e as 4 taças de vinho eram as bênçãos de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, e assim por diante. Nosso Senhor, portanto, aproveita o momento certo, exato, para ressignificar o uso do pão na ceia.
ele não mais representaria a urgência de sair do Egito, mas sim o seu próprio corpo. Ao pegar o pão, Jesus faz uma oração comum da Mishnah Berakot, agradecendo a Deus, dizendo: bendito és, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz surgir o pão da terra. Tendo feito isso, nosso Senhor declara as seguintes palavras: tomem, comam, isto é o meu corpo. Ou seja, não mais o pão sem fermento, que denota a urgência do êxodo, mas o meu corpo. Mateus e Marcos falam somente até aí. Mas Lucas e Paulo, Lucas 22 e Paulo, na primeira carta aos Coríntios 11, dizem: isto é o meu corpo que é dado por vocês, que é entregue por vocês. Em outras palavras, há uma ênfase soteriológica, uma ênfase de salvação muito mais profunda a partir de agora do que a salvação provida no Êxodo. Na antiga Páscoa, os filhos de Israel foram salvos da opressão física. Na nova Páscoa, o povo de Deus será salvo da opressão espiritual, do pecado, do mundo e do diabo. Na antiga aliança, eles deviam olhar para trás. Na nova aliança, na nova Páscoa, eles devem olhar para frente. Na antiga aliança, um cordeiro, um animal, foi sacrificado. Na nova aliança, o único, unigênito Filho de Deus foi o sacrifício. Na antiga aliança, eles comiam o pão da aflição. Sabia disso? Você sabia que o pão sem fermento era chamado de pão da aflição? Abra sua Bíblia comigo, por favor, rapidinho, em Deuteronômio, capítulo 16, verso de número 3. Deuteronômio 16, 3. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermentos, o pão da aflição. Porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Então observe, na antiga Páscoa, os judeus comiam o pão da aflição. Na nova Páscoa, os crentes comem o pão da salvação, o pão do socorro e da alegria. Muito bem. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo, o verbo é, aí, tem sido caso de muitos debates ao longo da história da igreja. O que ensejou na doutrina católica romana da transubstanciação, onde o pão se transforma no corpo literal de Cristo. Há alguns místicos que dizem até que houve casos em que, ao comer a hóstia, ao mastigar a hóstia, saiu sangue de suas bocas. Concorrente a isso, temos a doutrina luterana da consubstanciação, onde o pão e o vinho se tornam, em sentido misterioso, o corpo e o sangue. Inclusive, esse foi um grande debate, e um debate muito bom de se estudar, entre Zwinglio e Lutero. Entre Zwinglio e Lutero. Todavia, na língua em que Cristo falava, o aramaico, eles costumavam suprimir o é, tornando a frase da seguinte forma: isto, vírgula, o meu corpo. Não tinha isto é o meu corpo, tinha isto, vírgula, o meu corpo. O que faz a frase no aramaico virar uma metáfora onde o pão significa, simboliza, transmite a ideia representativa
do corpo, e não o ser literalmente o corpo. Até porque os discípulos estavam vendo o corpo de Jesus, e eles não sabiam, eles, óbvio, não iam crer que o pão era o corpo literal de Jesus. Isso nos diz, irmãos, que estamos biblicamente certos ao não abraçar a doutrina católica e luterana nessa questão. Aliás, nós estamos mais alinhados a Zwinglio, porque tratamos a ceia como uma ordenância, um meio de graça que deve ser praticado em memória do que Cristo fez na cruz. O pão, portanto, ele não é o corpo literal de Cristo quando você toma em mãos. O pão, ele simboliza, ele é uma representação em memória do corpo de Cristo. A palavra corpo, soma no grego, tem o sentido da integralidade do ser, ou seja, que a entrega de Cristo para o sacrifício era integral, total. Seu sacrifício seria absoluto, completo, uma oferta sem reservas de si mesmo para os discípulos, para salvá-los com total segurança. É tanto que em João capítulo 6, verso 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, isso já começa a nos dizer o quanto a salvação do cristão é algo sério. O quanto a salvação do cristão é algo sem margens para brincadeira, sem margens para negligência espiritual, para negação do evangelho ou coisa do tipo. Porque o Filho de Deus, ele entregou-se por inteiro, por completo, para salvar todo aquele que crê em seu nome. Aí eu pergunto, o que será daqueles que zombam da cruz de Cristo? O que será daqueles que zombam do seu evangelho, da sua morte, do seu calvário, que zombam da sua ressurreição, da sua mensagem de salvação? O que será de você, caro amigo, que ouve o evangelho, mas nunca toma uma posição final ao lado de Cristo? Nunca toma uma posição firme e decidida ao lado de Cristo? Até quando você continuará rejeitando ou tratando com indiferença o único sacrifício que pode lhe salvar no dia da prestação de contas? Então, olhe para o pão na ceia e lembre-se de que ali estava Cristo. Aquele pão representa a entrega total, plena de Cristo na cruz para salvar a sua alma. Em segundo lugar, nós temos a ressignificação do vinho. Veja comigo os versos de número 23 e 24. Ao seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, fez a mesma oração da Mishnah Beracot, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Mais uma vez, nosso Senhor segue a liturgia, agradecendo a Deus pelo fruto da videira. Então, ele distribui a terceira taça de vinho para os discípulos tomarem, agora com um novo horizonte em mente, com uma nova perspectiva. Beber o vinho na noite de Páscoa, para os judeus, era dividido em 4 momentos, cada um significando as 4 bênçãos de Deus associadas a Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Não vamos ler, mas anote esse versículo e esse capítulo. Capítulo 6 de Êxodo, versos 6 e 7. Jesus, então, ele ressignifica o sentido espiritual da terceira taça de vinho, onde os discípulos a beberiam pensando agora em seu sangue derramado na cruz, em seu sangue derramado na morte, não mais na terceira bênção do Êxodo.
Outra referência que temos também ao sangue, junto à Páscoa, é o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas dos judeus, na noite em que o anjo da morte visitou o Egito e livrou os primogênitos dos judeus, porque ali tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. Este ato, mais tarde, vai ensejar na aliança ratificada no Sinai com Moisés, com sangue. Por exemplo, venha comigo para Êxodo, por favor, capítulo de número 24. Êxodo 24, versículo de número 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com estas palavras. Então veja, a antiga aliança foi ratificada com sangue, a nova aliança também deveria ser ratificada com sangue. E em contraste com a antiga aliança, que era feita com sangue de animais, Jesus inaugura a nova aliança agora, feita no seu próprio sangue. Com a sua própria morte. Quando ele diz, meu sangue, o sangue da aliança, isso aponta exatamente para o seu sacrifício na cruz, como a entrega plena, absoluta, de si próprio, para a salvação do seu povo. Aliás, se você ler Hebreus todo, é o tempo todo defendendo a superioridade do sangue de Cristo como ratificador da nova aliança. Por exemplo, venha comigo para Hebreus capítulo número 8, por favor. Hebreus 8. Lembrem que nós estamos estudando sobre a nova ceia. Estamos entendendo porquê da nova Páscoa. Porque a ceia, ela é a nova Páscoa. Hebreus 8, verso de número 6 em diante. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, e no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, revoga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora vá para o capítulo de número 9, por favor, e veja o verso número 11 ao 15 comigo. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Esse versículo aqui, inclusive, é muito usado pelos adventistas do sétimo dia para fundamentar uma doutrina profundamente herética que eles sustentam.
Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, veja, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Olha que texto magnífico temos aqui. O autor aos Hebreus está nos dizendo que a antiga aliança feita no sangue de bodes, touros, carneiros, bezerros, etc., agora está revogada. Não vale mais nada, porque uma aliança muito superior chegou, foi posta em voga, foi posta em ação. Ou seja, a aliança agora ela está feita no sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, quando alguém se converte a Cristo Jesus, ele não tem mais que cumprir os ritos cerimoniais judaicos. Aliás, essa foi a grande briga de Paulo na carta aos Gálatas. Porque os falsos mestres diziam que os crentes estavam, olha, vocês estão indo bem, mas falta algumas coisas para vocês. Falta vocês serem circuncidados. Ou seja, resquícios cerimoniais do Antigo Testamento. E aí Paulo então vai defender que não, nada disso. O cristão não precisa ser circuncidado na carne. A circuncisão dele já foi feita pelo Espírito Santo aonde? Em seu coração, em sua alma. Então o crente ele não precisa mais cumprir os ritos cerimoniais judaicos, como celebrar a Páscoa do Antigo Testamento, porque o sangue no qual ele tem uma aliança não é o sangue de animais, não é o sangue de um bode, de um carneiro, mas o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Às vezes, irmãos, certos movimentos evangélicos querem trazer aos cultos elementos cerimoniais do Antigo Testamento, que já foram cumpridos em Cristo. Se vestem de sacerdote, colocam a menorá no púlpito, na plataforma, bota alguém tocando chofar para abrir o culto, chamam os cantores de levitas, já viu? Isso aí é o mais básico, né? Fulano é levita. De onde? Porque se a gente for pegar aos pés da letra, o que os levitas fazem, o levita hoje é o diácono. Porque é o que serve ao templo, é o que serve à igreja, é o que serve ao povo. Seria o levita. A Arca da Aliança, já viram? Tem até cultos que o pessoal entra com a Arca da Aliança, tudo caracterizado. Tudo isso foi apenas sombras da nova aliança em Cristo. Jesus pegou tudo isso e resumiu ao pão e ao vinho. Tão simples é o Evangelho. Tão magnífica é a salvação de Deus. Tudo aquilo que tínhamos no Antigo Testamento resume-se agora a um nome chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda a lei cerimonial foi cumprida. Resta-nos apenas, obviamente, a lei moral, a qual serve para a nossa santificação. O crente, portanto, é alguém que pertence à nova aliança profetizada por Jeremias, capítulo número 31, e inaugurada em Cristo, quando na cruz ele derramou o seu precioso sangue. A Páscoa do cristão, portanto, é diferente. A nossa Páscoa, sendo mais específico, é o quê? A ceia. Os judeus esperam um ano para celebrar a Páscoa. Nós celebramos a verdadeira Páscoa todo mês.
E se quisermos, podemos celebrar todo dia, toda semana. Porque a fundamentação da Páscoa, da nova Páscoa, é esta daqui. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Versos 24 e 25. Porque, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso foi o pão, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Verso de número 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Qual é a grande fundamentação da Páscoa cristã? Fazê-la em memória de Cristo. Jesus é o fundamento da nossa Páscoa. Seu corpo, seu sangue, a sua morte, é tudo em memória dele. Não precisamos mais olhar para o Antigo Testamento. Tudo precisa ser visto agora a partir de Cristo Jesus. Por isso que a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Além disso, quando Jesus diz, isto é o meu sangue derramado por muitos, o que ele está dizendo com essa palavra derramado é que será uma morte violenta, cruel, perversa. Como foi? Isso identifica nosso Senhor ainda mais como o servo sofredor de Isaías. Quando Isaías disse no capítulo 53, versos 5 e 7, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi humilhado, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O profeta está nos dizendo que a morte do Messias seria uma morte cruel, sofrida, perversa. Seria o derramar do sangue. E foi. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. 1 aos Coríntios capítulo 5, verso 7, mais uma vez o apóstolo diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E em Hebreus capítulo 9, verso 22, ele diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há. Então, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, foi para a cruz sofrer as penalidades da morte debaixo da ira de Deus, para que você pudesse estar confortavelmente sentado hoje aqui ouvindo a palavra dele. Venha comigo rapidinho, por favor, Apocalipse capítulo número 5. Veja como ele é visto nos céus. Capítulo 5, versos número 6, 9 e 12. João vai dizer o que viu, e ele diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 9.
e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 12. Proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Todos estes versos nos mostram que Cristo derramou seu sangue como Cordeiro de Deus para salvar seu povo, e isto é muito sério. Se fosse seu filho, se fosse seu filho que tivesse ido à cruz, como você queria que o sacrifício dele fosse tratado pelas demais pessoas? Para um judeu, o sangue era a vida do corpo. O que mais uma vez reforça a verdade de uma entrega total e absoluta do nosso Senhor no plano salvífico de Deus, qual começou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deixe-me perguntar, senhor, senhora, rapaz e moça, como você pode brincar com o único sangue que lhe fará seguro diante da ira de Deus? Como você pode prestar a Deus cultos tão frios, com um coração tão indiferente, tão seco, tão vazio, ante tão grande sacrifício feito em favor de sua alma? O autor aos Hebreus, no capítulo 2, disse: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Também em Hebreus, capítulo número 10, versículo número 29, se você quiser acompanhar comigo, o autor aos Hebreus diz assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O que é isso? Que castigo severo é esse, senão para aqueles que dizem conhecer a Cristo, mas vivem para Ele de um modo indiferente, de um modo de qualquer jeito, sem compromisso, sem respeito, sem honra pela palavra, sem honra pela morte de Cristo na cruz. E você que ainda não é cristão genuíno, que ainda não tomou uma posição firme ao lado de Jesus, como você pode jogar fora, hoje à noite, a única chance que você tem de ser salvo do juízo eterno? Como você pode ir para casa hoje à noite com a consciência tranquila de que você jogou fora o único sacrifício que pode preparar você para encaminhá-lo ao céu? Nosso Senhor diz que seu sangue será derramado em favor de muitos. Polon é a palavra muitos aí no grego. Este muitos aqui são todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam inteiramente no nome de Cristo para serem salvos. Eles reconhecem que não há nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejam salvos. Não há. Aí eu pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados? Você confia inteiramente no nome de Cristo para ser salvo? Você já está entre estes muitos, os quais Cristo veio morrer por eles? Você já pertence ao grupo de gente comprado com o sangue de Cristo? Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo identificou estes muitos como a igreja de Deus. E Paulo disse assim: o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele aqui, ele está dizendo, é Deus. Deus comprou com o seu próprio sangue. O Deus encarnado, Cristo, comprou a igreja com o seu próprio sangue. Muito bem.
Esta é a ênfase na soteriologia, na salvação, nesses elementos da ceia, nessa ressignificação dos elementos. Mas há uma segunda ênfase posta aqui. Eu vou tentar correr aqui para dar tempo. Há uma segunda ênfase. É a ênfase escatológica. Isso nos leva a pensar, em segundo lugar, como meu segundo ponto geral hoje à noite, sobre a nova Páscoa. Ela aponta para a plenitude do reino de Deus no futuro. A nova Páscoa aponta para a plenitude do reino de Deus no futuro. Eu quero que você volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo número 14, e veja comigo o verso de número 25. Em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, ou vinho de novo poderia ser também. Enfim, tem várias formas de se conjugar essa questão aqui. Mas vamos ficar com o que está aqui. O vinho novo no reino de Deus. Aqui está outro elemento que marca profundamente a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. No judaísmo, eles estavam sempre olhando para trás, sempre sob uma ótica nostálgica do ocorrido no Êxodo. Na Páscoa cristã, há o elemento memorial. Claro que há, nós vimos isso aqui. Mas ela não para aí. Na Páscoa cristã, há o elemento escatológico, de esperança no futuro, na segunda vinda de Cristo. O que neste verso, inclusive, ele promete que haverá um segundo jantar com os discípulos. Quando ele diz, em verdade lhes digo, amém, no grego, isso significa que aquela é uma promessa respaldada de importância e autenticidade. Isso aqui é uma promessa de Cristo. É uma promessa, ou seja, não era brincadeira. Era sério. Muito sério. E a promessa era que ele não beberia mais aquele vinho de Páscoa até aquele dia em que beberia o vinho novo no reino de Deus. Ou seja, isso nos indica que haverá um novo banquete de Cristo com o seu povo quando chegar a plenitude do reino de Deus. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o reino de Deus não já veio conforme está escrito nos evangelhos? Conforme está escrito em Marcos capítulo 1? Não já veio com a primeira vinda de Jesus? Em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21? Diz assim, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Entre vocês. Ora, se o reino de Deus já está entre nós, como ele pode ainda vir no futuro? Se ele já está. Preste atenção aqui. Se você aprender isso aqui, você vai dormir tranquilo em relação a esse que teológico. O que ocorre é que a vinda do reino de Deus, segundo a palavra, ela deve ser vista em duas dimensões. Anote isso, duas dimensões. A dimensão do já e a dimensão do ainda não. Do já e o ainda não. O reino de Deus, de fato, já veio. Já foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo Jesus a este mundo. Mas ainda não em sua plenitude. Em sua totalidade. O que ocorrerá apenas na sua segunda vinda. Na sua primeira vinda, Jesus inaugurou o reino de Deus entre os homens. Mas na sua segunda vinda, ele tornará plena a presença do reino de Deus, onde ele reinará com seu povo para todo o sempre. Se você aprender isso aqui, você está anos-luz à frente de muitos cristãos mundo afora.
Este, queridos, será o dia em que se cumprirá o que está escrito no último livro da Bíblia Sagrada, dizendo o seguinte. Venha comigo, por favor, Apocalipse capítulo número 19. Apocalipse 19, versos 5 ao 7 e depois o 9. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou às bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Versículo 9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras de Deus. Que alegria está entre aqueles que vão ser chamados para participar das bodas do Cordeiro. Esse segundo jantar não será marcado só por isso. Será marcado também pelo que está escrito no Apocalipse 21. Você está em Apocalipse? Vá para o capítulo 21. Veja o verso de número 3 ao 7. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Aqui está uma visão da plenitude do reino de Deus com o seu povo por toda a eternidade. Irmãos, eu creio que muitas das agonias que a gente tem nesta vida é porque a gente pouco para pensar no que está nos esperando logo mais à frente. Na plenitude do que a gente vai viver na presença de Jesus, nosso Senhor, onde Ele voltará a beber o vinho novo com o seu povo no seu reino eterno. Até lá, o que é que cabe à igreja fazer, pastor? Até lá, o que cabe à igreja fazer não é se envolver com política, não é se envolver com matérias deste mundo, com filosofias, com assuntos referentes plenamente terrenos, plenamente secundários. Não! Até lá, o que cabe à igreja fazer é proclamar a vinda desse reino, é proclamar a morte de Cristo até que Ele venha e tome para si a plenitude do seu reino. Vocês lembram que Paulo todo mês nos diz, todo mês Paulo nos diz isso na primeira carta aos Coríntios. Todo mês Paulo bate nessa tecla. Sabe o que é que Paulo diz em relação à missão da igreja na terra? Venha comigo a 1 aos Coríntios capítulo 11 e veja versículos número 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui está a sua missão. Aqui está a minha, a nossa missão. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha.
em plenitude. O cristão é alguém que sabe que quando toma o pão e o vinho, ele está anunciando a morte de Cristo, convocando os demais homens a se arrependerem de seus pecados, entregarem-se a Cristo, pois ele está vindo como juiz de toda a terra para salvar os que creem e condenar os rebeldes. O comentarista Robert Stein foi feliz quando, comentando este versículo, ele disse: a celebração da ceia do Senhor não deve mais ser uma mera lembrança pesarosa, presa ao passado, do sofrimento e da morte de Jesus, mas também deve concluir com uma esperança viva e uma expectativa jubilosa daquele dia glorioso, quando crentes compartilharão com Jesus do vinho novo, da comida nova, no banquete messiânico nos céus. Eu pergunto, você estará entre aqueles que estarão à mesa com Cristo ou entre os que não estarão na mesa com Cristo? Você fará parte da ceia das bodas do Cordeiro ou estará fora junto com os condenados? Você tem alguma esperança da vinda do reino de Deus sobre este mundo, trazendo nova vida, nova existência, nova esperança, nova alegria pelos séculos dos séculos? As árvores têm, os rios têm, a criação tem, os peixes têm, as aves têm. Romanos capítulo 8 diz que até agora a criação suporta e geme, esperando a manifestação da vinda de Cristo, para que seja restaurada. A criação tem, e você tem esperança da vinda de Cristo? Terceiro e último lugar, para encerrar, lembre que nós estamos falando sobre a nova Páscoa. Como era que a igreja primitiva celebrava a Páscoa? Veja comigo o verso de número 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nosso Senhor seguiu a liturgia judaica até o fim. Afinal de contas, aquela era a última Páscoa. A última. Acabou. A última. Nada mais daquilo faria sentido em poucas horas. Em poucas horas ele iria à cruz. Em poucas horas ele estaria sem vida. Em poucas horas o Cordeiro de Deus estaria sacrificado na verdadeira Páscoa. Então, eles cantaram a última parte do Halel, os Salmos 115 ao 118. Alguns estudiosos dizem que não foi o Salmo de número 136, mas não sei. O que eu sei é que os judeus, na Páscoa, eles cantavam o Halel, que vai do Salmo 113 ao 118, dividido em dois momentos. E depois de cantar, o texto disse aí que eles seguiram para o Monte das Oliveiras. Por que eles não permaneceram na cidade quando ele tinha que permanecer na cidade? Porque era uma multidão. A cidade não comportava o tanto de gente que vinha celebrar a Páscoa. Tinha milhões de pessoas aí. Então, eles iam para as encostas de Jerusalém, para os montes. Eles podiam ficar na grande Jerusalém. Muitos estudiosos chegam até a colocar esse versículo como junto à perícope posterior, pois dizem que ele é apenas uma transição marcando, assim como foi o versículo de número 17 do mesmo capítulo. O fato, irmãos, é que a igreja primitiva, ela seguiu celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor agora, obviamente, e passou a tradição adiante, ensinando os novos crentes em Jesus a fazer o mesmo até que ele venha. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito lá que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações. Em Atos capítulo 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, Paulo falando, Lucas escrevendo, nós nos reunimos a fim de partir o pão, ou seja, a ceia. Perceba, os cristãos eles usavam termos como partir o pão, a mesa do Senhor, comunhão, ceia do Senhor ou eucaristia, para se referir ao culto onde se reuniam para celebrar a ceia. A gente não precisa ler 1 Coríntios 11, porque a gente sabe que aqueles irmãos cumpriam a ordenança. Mas como é que eles faziam isso?
Como é que eles faziam isso? Preste atenção que isso aqui é a história da igreja. No início, os crentes primitivos celebravam a Páscoa ou a ceia do Senhor todo domingo, numa festa chamada Festa Ágape. A festa do amor, que era a celebração da ceia do Senhor. Eles se reuniam aos domingos porque aquele foi o dia da semana em que Jesus ressuscitou. Por isso que o sábado do cristão agora é o domingo, não é mais o sábado judaico. Então foi durante o século II que a maioria dos cristãos passou a celebrar de um modo especial a ressurreição de Cristo na Páscoa. Durante o século IV, a maioria dos cristãos começou a observar o Natal. Daí em diante, foi se configurando o chamado calendário litúrgico dos cristãos. Eu acho que a maioria de nós aqui não sabe de tudo o que acontece ou de tudo o que significa esse calendário litúrgico cristão. Mas a gente vê, é Quaresma, não é isso? Quaresma, é a Páscoa, é o sábado de aleluia, é o Pentecoste. São tantas coisas nesse calendário que a gente não sabe. Então, o modo como a igreja celebrava a Páscoa tinha a seguinte liturgia ainda no segundo século. Consistia de uma vigília que começava sábado à noite e terminava domingo de manhã, incluindo muitas reflexões sobre o que Cristo fez na cruz e sobre a sua ressurreição. Outras evidências históricas, já vindas do terceiro século, mostram que o ápice da vigília de Páscoa era o batismo de novos cristãos e a celebração da ceia do Senhor. No quarto século, a maioria das igrejas já dividia a observância original, dedicando a Sexta-feira Santa à crucificação e o domingo de Páscoa à ressurreição, que inclusive no calendário litúrgico desse ano foi domingo passado. Foi a Páscoa, o domingo de Páscoa, foi domingo passado. Nesse calendário litúrgico. Pastor, por que nós, aqui na Igreja Batista Memorial, a gente não observa rigidamente? Eu falo rigidamente porque, pelo sim, pelo não, a gente observa o Natal. Mas por que a gente não observa rigidamente esse calendário litúrgico? Apesar de que ele não nos traz nenhum prejuízo. Vou responder com duas palavras latinas. Sola Scriptura. Não está na Bíblia. Não está nas Escrituras. Por isso que a gente não segue o calendário litúrgico. Aí eu pergunto, você entende agora por que a Páscoa cristã não é a mesma Páscoa judaica? Você entende agora o que significa a ceia do Senhor e como é sério participar deste ato solene? Você percebeu que não é mais sangue de animais, nem pão sem fermento, mas sim o sangue e o corpo do Filho de Deus, representado, simbolizado nos elementos do pão e do vinho? Você percebeu que eles tomaram um vinho numa taça só? Mesmo naquela época, cada um tinha a sua taça. Mas na instituição da ceia, Jesus pegou a taça e eles tomaram todos numa taça só, simbolizando com isso a comunhão do corpo, a união do corpo. Qual é o alimento mais caro do mundo? Você saberia dizer? Talvez na sua cabeça você pensou café. Café. Eu não vou nem falar que está sendo filmado aqui, senão vai. Café. Não. O alimento mais caro do mundo, para o mundo na gastronomia, é o Strotarga Bianco. É o caviar ouro branco. Ele é feito com ovas albinas de esturjão e polvilhado com ouro comestível 22 quilates. 32 gramas
do caviar ouro branco, do estrotargo bianco, 32 gramas, pode chegar até 532 mil reais. Ainda bem que a pizza depois do culto não chega a esse preço, né? Então, o alimento mais caro do mundo para a gastronomia é o caviar ouro branco. Temos outros também, as trufas brancas da Itália e assim sucessivamente. O alimento mais caro para o cristão é a carne e o sangue de Cristo, representados no pão e no vinho. Carne rasgada na cruz. Sangue derramado no madeiro. E lá estavam os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Você pode até não ter condições de comer um caviar ouro branco, mas pela graça de Deus, você pode comer o alimento mais caro do céu, a carne e o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e receber a vida eterna. Com a autoridade de Deus, Jesus encerra a Páscoa do Antigo Testamento de uma vez por todas. Ali ela se finda e instaura a Páscoa do Novo Testamento, que é a ceia do Senhor, a qual temos como memória a sua morte, mas como esperança a sua vinda para a ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero encerrar com vocês lendo um texto das Escrituras, João capítulo número 6, por favor. Enquanto o grupo de louvor se aproxima, para cantarmos exatamente o terceiro hino que nós cantamos hoje à noite aqui. João 6, verso de número 53 a 58, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram no deserto, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Glória a Deus. Oremos. Ó Pai,
privilégio, Deus, nós temos de te servir. Que grandioso e glorioso privilégio podermos fazer parte dessa nova aliança feita no sangue do teu Filho. Poder, ó Deus, comer do corpo e do sangue do teu Filho, representados num pão e num vinho. E assim, Senhor, receber vida eterna da tua parte. Tu és Deus santo e magnífico, puniu os nossos pecados na cruz do Calvário, puniu todas as nossas injustiças, levou, ó Deus, sobre si todas as nossas transgressões na cruz do Calvário, encravando-as na cruz. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Não há outra palavra a dizer nesta noite, senão muito obrigado a Deus. Gratos somos por toda a eternidade a Ti, por cada gota preciosa do sangue do Teu Filho que foi derramado no madeiro. Muito obrigado, Senhor. Jamais poderemos pagar essa dívida que temos contigo. Jamais, Senhor, ainda que se nos desse todas as fortunas deste mundo, todas as minas de ouro, de prata, de berilo, de diamante, seja lá o que for, tudo que tivéssemos deste universo, Senhor, para poder pagar o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário em nosso favor, não seria suficiente. E nós te louvamos e te agradecemos, porque por Teu amor, como prova do Teu amor, o Teu Filho morreu na cruz em nosso lugar. Não porque mereçamos, ó Deus, ou porque temos algo em nós que seja bom, porque o Senhor bem o sabe que não temos, que não há nada em nós que nos recomende a Ti, mas é tão somente por Tua graça e por Tua doce misericórdia, por Tua eterna benignidade e benevolência que nos alcançou, e nós só temos, ó Deus, que render os nossos corações ante a Tua cruz e dizer graças, graças, graças sejam dadas ao Teu nome, ó Deus. Bendito seja o Senhor pelos séculos dos séculos, por providenciar tão grande salvação no sangue do Teu bendito Filho. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Gratos, digamos amém.